Olá pessoal, Luciano Matias, criador do canal Crypto Craziness. E mercado em alta, mercado em baixa, não importa como o mercado esteja, o Bitcoin raramente sai das notícias e da mídia. A gente pode dizer com uma certa segurança que 2023 está sendo um ano particularmente agitado com relação a notícias sobre o nosso ouro digital. A BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, com 9 trilhões de dólares em ativos sob gestão, aplicou para um ETF de Bitcoin à vista, com o CEO Larry Fink apelidando o Bitcoin de um ativo internacional. Além disso, várias outras instituições financeiras de prestígio fizeram o mesmo, aplicaram para um ETF de Bitcoin, e foram várias. Mas aí vem a pergunta: moeda de troca ou reserva de valor? Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações e você será notificado, e vamos lá! Bom, muitas das empresas que aplicaram para um ETF de Bitcoin compraram a narrativa do ouro digital, iniciada lá pelos primeiros maximalistas do Bitcoin, que foi e que ainda é popularizada por Michael Saylor, fundador da MicroStrategy, que cada vez vem comprando mais Bitcoin para sua reserva de valor empresarial. Um dos fundos de capital de risco mais ativos e bem-sucedidos do mundo também, chamado Andreessen Horowitz, a A16Z, também conhecida assim, dobrou e anunciou seu primeiro escritório internacional a ser aberto em Londres para se concentrar principalmente no desenvolvimento da economia cripto. Bom, gente, o dinheiro institucional está lentamente entrando no mundo do Bitcoin. Em vez de focar no uso monetário como moeda de troca ou como dinheiro digital, que é para o que ele foi criado em sua essência, essa abordagem de reserva de valor vê o Bitcoin como um veículo de investimento a longo prazo e proteção contra a inflação. A adoção de grandes players do mercado mundial financeiro e até do Banco Central americano, reconhecendo seu valor, mostra o quão longe o Bitcoin chegou e ainda deve chegar como ativo. Houveram muitos marcos, muitos acontecimentos aí ao longo do caminho, é claro, e até aqui já mataram nosso ativo favorito, nada menos do que 474 vezes, pelo menos até a gravação desse vídeo. O engraçado é que antigamente, quando se falava de Bitcoin no mercado financeiro, qualquer pessoa era motivo de chacota, de zombaria. Mas os maximalistas que entraram no início e acreditaram no projeto desde os seus primórdios, hoje estão rindo mais do que os que tiraram sarro deles. E é por isso que eu criei a newsletter Liberdade em Cripto e Web3. Ela é diária e você tem as informações antes. E tem também a parte premium, onde eu trago notícias sobre criptomoedas, NFTs, airdrops, novos drops de NFT e uma newsletter premium sobre inteligência artificial, com ferramentas, tudo para você circular e ter informação antes nesse mundo louco que a gente vive hoje. Há 2 anos, por exemplo, a Starbucks tornou possível comprar café com Bitcoin por meio de uma parceria com uma empresa de ativos digitais chamadas Bakkt. Alguns saudaram essa notícia importante, ficaram muito felizes, enquanto outros deram de ombros. Mas a verdade é que eu acho que ainda é um pouco difícil as pessoas irem comprar o seu cappuccino ou seu café com o nosso ouro digital, pelo menos por enquanto. O motivo disso não é questão de tecnologia ou de regulamentação, e definitivamente não é que a equipe do Starbucks tenha dificuldade em anotar ali o número da sua carteira de cripto no copo. Já pensou nisso? E ainda quem não tem um domínio da Ethereum Name Service, mas por uma única questão, e que faz total sentido para mim, pelo menos no momento: a alta volatilidade de preço. Se bem que esse ano a gente não teve tão alta volatilidade, pelo menos nos últimos meses. E correndo o risco de afirmar o óbvio, o Bitcoin ainda não é uma moeda para comprar café, embora no futuro ele possa sim ser. O que o Bitcoin representa hoje é a evolução e adoção de uma classe dinâmica de ativos digitais, o nascimento da Web 3.0 e a liberdade de ser soberano sobre suas finanças, acima de tudo. E como já citava Friedrich Hayek, a desestatização do dinheiro. Mas o que é dinheiro, afinal? O dinheiro tem uma história incrível na evolução da humanidade. E às vezes eu até me pego pensando, o que é o dinheiro? Quem definiu que deve ser assim? E obviamente a gente precisa estudar toda a história do escambo, das trocas, até chegar onde a gente chegou. E parafraseando 2 citações do ex-presidente do Federal Reserve dos Estados Unidos, do Alan Greenspan, uma engraçadinha e uma que faz a gente pensar um pouco. A mais engraçada é: eu entendo a história do dinheiro. Quando eu recebo algum, logo ele vira história. Eu acho que as pessoas podem se identificar com isso. E a segunda é: não é mais possível definir claramente
somente o dinheiro, com instrumentos financeiros cada vez maiores. E olha, gente, esses comentários foram feitos há mais de 20 anos. E à medida que os mercados e os produtos financeiros se tornam cada vez mais sofisticados, por exemplo, a gente pode olhar para DeFi hoje, onde você pode emprestar dinheiro, pegar dinheiro emprestado, com colaterais, ter rendimentos, um ecossistema bancário completo em cripto na Web3. Definir o dinheiro e seu papel no mundo é ainda mais complicado do que nunca. E aí você pode até argumentar que não importa se o Bitcoin é visto como dinheiro, o fato de ser considerado valioso é tudo que importa. Pode muito bem acontecer que tanto os maximalistas da moeda quanto os lobos de Wall Street sejam corretos e que o Bitcoin seja efetivamente dinheiro, uma moeda de troca e uma reserva de valor de longo prazo. Em um futuro próximo, o Bitcoin provavelmente deve ser firmemente categorizado como uma classe de ativos em si e diversos produtos financeiros derivados de seu valor intrínseco. E como as notícias que eu citei no início do vídeo sugerem fortemente. No futuro, os investidores por atacado poderiam aproveitar muito as vantagens de movimentar grandes valores com risco de contraparte reduzido e liquidação imediata. Tudo feito de forma peer-to-peer, assim como disse Satoshi Nakamoto, o white paper do Bitcoin, removendo grande parte de um atrito desnecessário e removendo o intermediário. Mas enquanto as tão faladas ETFs não saem, os indivíduos devem continuar usando o Bitcoin como bem entender. E o engraçado, gente, é que assim que saírem essas ETFs, a gente muito provavelmente vai ver um movimento muito forte no mercado cripto e principalmente no valor do Bitcoin. Então é por isso que é importante a gente ficar de olho nesse tema. Mas aqui está o problema. Embora a tecnologia esteja mais ou menos pronta, a regulamentação não está. Pelo contrário, na minha opinião, está longe do ideal. Em todo o mundo, a regulamentação de criptomoedas, especificamente de Bitcoin, assim como a infraestrutura mais ampla da tecnologia das blockchains, está se atualizando sim, cada vez com mais força, isso é verdade. Mas ainda existe um longo caminho pela frente. Muitas coisas que precisam ser reorganizadas para que isso flua de uma forma mais sutil. Em algumas regiões, como por exemplo nos Emirados Árabes, na Suíça e em Singapura, os reguladores já tomaram decisões ousadas sobre ativos digitais apoiados por blockchains. Agora é a vez também das CBDCs. A gente já tem aqui no Brasil a Drex, o real digital. Os bancos centrais estavam olhando muito para isso, pensando em se proteger contra a ameaça inevitável do Bitcoin e das criptomoedas. Você já imaginou o desespero dos bancos centrais no último topo histórico da moeda, em novembro de 2021, quando um Bitcoin chegou a $69 mil e literalmente todo mundo queria entrar nesse negócio? Ficar de fora dessa parte da história não parece ser uma boa ideia. Devemos nos dar conta que os mercados são mais espertos do que todos nós. E o capital anda de mãos dadas com o mercado. Por isso, toda essa movimentação que temos visto com relação às ETFs e todas as questões do Bitcoin. As nações soberanas sempre vão querer fazer parte da economia de mercado e ganhar uma fatia desse bolo de capital. Aconteça o que acontecer, não espere que o Bitcoin morra. Isso só irá acrescentar mais um número ao site Bitcoin Obituaries. E como já diria o Michael Saylor, novamente, fundador da MicroStrategy, o Bitcoin atrairá aqueles que querem construir suas vidas em uma sólida base ética, técnica e econômica. Obrigado, pessoal, e até a próxima.